em nome do Colégio Brasileiro de Radiologia, nós estamos dando continuidade nas ações da Comissão de Inovação em Teleradiologia, né, que é coordenada pela doutora Alexandra Monteiro, e nós somos da Comissão de Inovação. E nós aqui estamos organizando o início do segundo ciclo de palestras e webinários que nós estamos organizando, que vai abordar especificamente inteligência artificial. A gente teve no primeiro ciclo falando sobre LGPD, e agora, na sequência, a gente vai começar a abordar inteligência artificial. E a gente dividiu em dois momentos. Um para a gente analisar e tentar chegar a uma conclusão do cenário mundial, que está acontecendo mundialmente na radiologia, e depois a gente vai estreitar um pouco mais para o Brasil no segundo evento do ciclo. A gente vai falar especificamente do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco mais do cenário global aí da inteligência artificial em radiologia. E estou aqui juntamente com o Luiz Pet Neto, que é da Comissão de Inovação também, vai ser o debatedor. E eu não quero mais perder nenhum tempo para apresentar os nossos grandes palestrantes aqui, que vão abrilhantar o nosso evento, que é o OG Marques, né, que está aqui, o OG Marques, que é professor de Engenharia e Ciência Computacional da Florida Atlantic University. E a gente está também com o Felipe Kitamura, que é o Head de Inovação do DASA. Né? Então, muito bem-vindos aí, e gostaria de falar que é um momento muito importante para o CBR, porque nós estamos agora realmente iniciando uma jornada para que o CBR discuta ativamente, né, e mais do que isso, lidere a discussão de inteligência artificial no Brasil enquanto órgão representativo da radiologia, né? Então a gente quer realmente fazer com que o Colégio Brasileiro entre nesse debate de uma maneira ativa. E é um prazer enorme ter vocês aqui dando esse pontapé inicial, né, nessa jornada que a gente está começando. Eu vou passar inicialmente a palavra para o OG Marques, né? E OG, obrigado por ter aceitado o convite. E antes de você começar a falar um pouco sobre o tema, eu queria que você falasse um pouco da tua história, da tua carreira, né? Como que você foi parar nesse mundo de inteligência artificial dentro da radiologia, né? Para que a gente possa te conhecer um pouco melhor. E daí, na sequência, você já pode começar a falar do seu tema. Na sequência, o Felipe entra e depois a gente abre para o debate. Tá joia? Muito prazer e muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. Uma satisfação enorme, uma grande honra estar na companhia de colegas e amigos tão queridos e tão ilustres. Eu vou tentar compartilhar a minha apresentação aqui e vocês verão que nos meus primeiros slides eu menciono alguma coisa sobre a minha trajetória, até porque nesse contexto de radiologia eu sou o que não é radiologista nesse grupo e, portanto, é bom que eu explique o que é que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá. Começando pelo começo. O tópico é abrangente, inteligência artificial, o impacto na radiologia nos dias de hoje. E se alguns de vocês quiserem me contactar, aqui está a informação para contactar por e-mail, Twitter ou LinkedIn. Eu sou professor na Florida Atlantic University, eu não tenho nenhum conflito de interesse com as coisas que comentarei nesta conversa, nessa fala, nessa palestra, mas é claro que eu trago algum tipo de viés baseado no meu treinamento, na minha trajetória, e é por isso mesmo que eu vou aproveitar para falar um pouquinho disso. Como diria Schopenhauer, todos nós assumimos que os limites do nosso campo de visão são os limites do mundo e, naturalmente, o meu campo de visão é limitado. É limitado pelo fato que eu sou engenheiro, por formação. Meus 2 cursos de graduação foram na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, mestrado depois no Philips International Institute da Holanda e o doutorado em Engenharia da Computação aqui mesmo na Florida Atlantic University.
tornei professor e pesquisador por escolha de carreira, sou cientista, tecnologista e, do ponto de vista pessoal, otimista. Eu acredito que tecnologia como inteligência artificial pode, sim, melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente através de melhor qualidade de saúde, atendimento, medicina, radiologia e todas as suas ramificações. O meu trabalho, a minha área profissional, é o que hoje costuma se chamar de inteligência artificial visual, Visual AI. Essa combinação de processamento de imagens, visão computacional, visão humana, com aprendizagem de máquina, Deep Learning. E se olharem para os títulos de alguns dos meus livros, verão que esses temas estão bem claros, desde o meu primeiro livro em português, Processamento Digital de Imagens, até os livros mais recentes. Esses temas de imagens, vídeos e assuntos correlatos são temas frequentes. Nos últimos anos, tenho estado mais voltado ao uso da AI em radiologia, particularmente por causa dessa afinidade básica de que boa parte do que se usa inteligência artificial em radiologia está no contexto de interpretação de imagens e, portanto, essa bagagem de mais de 30 anos que tenho em tarefas que começam com imagens ou vídeos e em que se usa um computador para fazer sentido, para aprender, para detectar, medir, organizar ou buscar informações baseadas nessas imagens, este tipo de conhecimento casa bem com as necessidades da comunidade de radiologia nesta fase em que a inteligência artificial está tomando uma importância tão grande. O meu trabalho começa na Florida Atlantic University, que é a minha base, o meu QG, mas tenho tido a felicidade de colaborar com colegas de instituições, associações, universidades e empresas ao redor do mundo, inclusive o Dr. Felipe Kitamura, com quem tenho colaborado e estamos em constante trabalho conjunto em coautoria de papers e outras atividades. O contexto desta fala, conversando com o Dr. Felipe Kitamura, é lembrar a todos que nesse contexto de inteligência artificial aplicada, nesse caso aplicada à medicina, à radiologia, estamos falando de dois lados de uma moeda. De um lado, o expert, o profissional da área médica, o radiologista nesse caso. Do outro lado, o que eu chamo de engineer plus, o engenheiro, o cientista da computação, o desenvolvedor de software, que supostamente tem que saber muito bem das questões de IA, mas que para ser bem sucedido tem que entender e respeitar o expert do domínio, nesse caso do domínio médico, para que as soluções sejam de fato as melhores possíveis. Por que radiologia? Alguns me perguntam, né? E uma das coisas que eu gosto muito de falar, porque falo com entusiasmo, é de que a comunidade de radiologia dá um exemplo maravilhoso de como é que uma comunidade profissional deve abraçar, aceitar e agir em relação aos desenvolvimentos tecnológicos na área de IA. Se vocês lembrarem, mais ou menos por volta de 2015, o cenário que se pintava era esse, claro que exagerado na forma desse cartoon, em que um radiologista humano perderia o emprego para um radiologista artificial, robótico. E a razão para isso não era simplesmente especulação ou tabloides, e sim revistas sérias, jornais e revistas científicas da área, e a famosa, ou talvez possamos dizer infame, afirmação de Geoff Hinton, um dos pioneiros e expoentes da inteligência artificial, que disse em 2016 que deveríamos parar de treinar radiologistas porque essa profissão seria substituída por AI nos próximos 5 anos. Em novembro vai fazer 5 anos dessa polêmica afirmação e é claro que não estamos nem perto disso acontecer, muito pelo contrário. Como vou mostrar em alguns slides, o que aconteceu com a comunidade de radiologia é fascinante, porque se por volta de 2015 havia razão para algum tipo de medo ou alarmismo, a comunidade foi de medo para abraçar as mudanças, promover as mudanças e estar hoje no comando dessas mudanças. Existem vários exemplos nessa direção, alguns dos quais eu vou fornecer em algum momento. Hoje o consenso não é que AI substituirá o radiologista, e sim que radiologistas que conhecem IA, que sabem como utilizá-la bem, poderão possivelmente
ser mais competitivos e talvez substituir radiologistas que não têm esse tipo de conhecimento. Eu gosto de pensar em IA em radiologia com a analogia de uma orquestra. É bem possível que, com o passar do tempo, um músico, até uma inteira seção da orquestra seja substituída por AI, mas muitas outras partes, muitos outros componentes continuarão sendo humanos e, muito importante, o maestro continuará sendo um radiologista humano que precisará fazer com que essas pequenas oportunidades em que IA toca um certo instrumento ou substitui uma seção inteira da orquestra sejam harmonizadas com o conjunto e que a orquestra continue tendo aquele som pela qual ela é reconhecida. Alguns exemplos de como a comunidade de AI em radiologia está agindo de forma extraordinariamente ativa e exemplar incluem desafios públicos com datasets, prêmios em dinheiro. Esse é o desafio mais recente que vocês podem encontrar na plataforma Kaggle, está aberto e tem ainda 2 meses para participar. E quem for à plataforma Kaggle verá vários outros desafios de anos anteriores. E revistas científicas novas, como o jornal ou a revista Radiology Artificial Intelligence da RSNA, que em menos de 2 anos já se tornou um referencial para trabalhos de altíssima qualidade nessa área. Médicos e radiologistas que escrevem seu próprio código, como o nosso querido amigo Dr. Felipe Kitamura, famoso por ter publicado esse cartoon, em que ele mostra que no dia em que ele treinou o primeiro modelo de Deep Learning, o receio de perder o emprego para a AI caiu praticamente a zero, e é um exemplo maravilhoso de como esse conhecimento empodera o profissional da área médica para entender que tipo de ameaça está pairando, se é que ela é real e assim por diante. A questão de hackathons e outros tipos de desafios em que a comunidade se reúne para produzir aplicativos em tempo recorde. Eu tive a felicidade de ser co-mentor de uma equipe que foi a vencedora do hackathon do encontro anual da SIM em 2019 e que desenvolveu em 36 horas um aplicativo para telefone celular para que você jogue uma espécie de jogo em que você tem que identificar uma certa parte da anatomia humana em um certo tipo de imagem médica e você, dependendo da qualidade da sua anotação, recebe uma nota e compete pelos melhores prêmios. Existem inúmeras alianças e mercados e APIs e kits e frameworks sendo desenvolvidos. Um exemplo é o MONAI, Medical Open Network for AI, que surgiu em abril do ano passado, mal completou 1 ano e que já congrega uma aliança de hospitais, universidades, empresas de grande peso e que tem uma agenda muito interessante em termos de oferecer não só a plataforma técnica para trabalhos de deep learning na área de radiologia, mas uma série de outras ramificações que poderíamos levar um dia inteiro tentando explicar aqui. A questão de que você hoje, quando vai a um treinamento, a um congresso internacional na área de radiologia, por exemplo, o RSNA, você tem opções de treinamento hands-on, em que você aprende realmente a escrever código para fazer certos tipos de tarefas, escrevendo código em Python, TensorFlow, etc. E algo que me interessa muito de perto, por ser um educador, o fato de que a comunidade de radiologia está promovendo a criação de currículo e a incorporação de conhecimentos de aprendizagem de máquina, deep learning e AI na área, no currículo de medicina, no currículo de radiologia, como indicado nesse paper de 2018, que de certa forma foi uma espécie de pontapé inicial para esse tipo de atividade. Numa survey recente que saiu em 2 partes, a primeira publicada agora em março e a segunda alguns dias atrás, mais de 1.000 radiologistas ao redor do mundo foram entrevistados, inclusive com participação de radiologistas do Brasil, e em relação a como é que eles percebem essa transição para IA em radiologia, e alguns dos pontos cruciais têm a ver com essa correlação entre quão preparados eles estão e quão receosos estão de que alguma coisa possa acontecer que impacte negativamente a atividade deles como profissionais.
Então, o percentual de radiologistas e residentes que têm uma atitude aberta e proativa, positiva, é na faixa de 48%. O percentual que ainda sente medo é 38%, que me pareceu um tanto alto, mas a questão básica é a questão de quão confortáveis eles se sentem com esses conhecimentos. Quanto mais preparados tecnicamente, menos eles temem essa transição, e é um reforço muito forte para aquela questão de que, sim, radiologistas querem ser treinados para melhor entender AI, para tomarem conta de alguns processos e saberem como avançar esta área. Existem inúmeras oportunidades para trazer avanços de IA à radiologia. Muitas vezes essas oportunidades são mencionadas na forma, por exemplo, desse gráfico do Data Science Institute do American College of Radiology, que mostra que é um processo cíclico, desde o momento em que há uma decisão de submeter um paciente a um exame de imagem, até o processo em que o relatório é fornecido para o médico que referiu o paciente e uma decisão clínica tem que ser tomada e a possibilidade desse ciclo se repetir, ou de uma forma mais linear, usando esse diagrama do Dr. Hugh Harvey, um lembrete de que quando falamos de AI em radiologia, o espectro é muito amplo, vai desde o momento em que o médico especialista tem que decidir se submete ou se refere o paciente a um exame de imagem, até a comunicação dos resultados do relatório do radiologista para o paciente. Naturalmente, o meu campo de visão também nessa área é muito limitado. Meu trabalho se resume fundamentalmente a esses dois blocos de percepção e uso de inteligência artificial para fazer inferências, diagnósticos, tomar decisões e assim por diante. Mas ao redor deste pequeno submundo, subconjunto, né, existem muitas outras áreas de atuação que poderíamos dedicar muitas horas ou muitas semanas até para abordar. E, naturalmente, com as oportunidades vêm os desafios. E eu vou mencionar 4 desafios e terei prazer em falar de outros ou expandir sobre esses 4, se o tempo nos permitir. O primeiro deles, inspirado por um slide do Dr. Keith Dreyer, é essa noção de que para ser bem-sucedido em IA na área de saúde, não basta aquela receitinha básica de sucesso em IA, que diz que quem tem muitos dados, computação poderosa, GPUs, algoritmos robustos e uma boa dose de investimento será bem-sucedido. Se essa receita simplificada funciona para IA em geral, ela não é suficiente para IA na área de medicina. É preciso incorporar a expertise de quem conhece o ambiente, a visão de IA na área de saúde, e é preciso que aqueles algoritmos que foram supostamente bem-sucedidos no laboratório, que geraram publicações, que avançaram o estado da arte, sejam traduzidos para aplicações clínicas, incorporados ao workflow do radiologista, aprovados pelos órgãos competentes, por exemplo, o FDA americano, e comercializados como produtos. Outro desafio que eu gostaria de mencionar é de que desenvolver uma solução bem-sucedida no laboratório é apenas o começo. Eu falo muito isso aos meus alunos, eu sou professor na área de computação, então eu lembro a eles que algoritmos são apenas uma parte da solução. Claro que é uma parte importante, mas se olharmos nesse diagrama, também emprestado de um slide do Dr. Keith Dreyer, o desenvolvimento de algoritmos, em outras palavras, a criação, a validação, os testes de modelos e, eventualmente, a comercialização de produtos apenas correspondem a uma parte de um grande ecossistema que inclui a utilização clínica daqueles produtos, que inclui o fato de que, para que esses produtos existam, é preciso saber quais são as necessidades, quais são os usos de caso, quais são as ideias que geram a motivação para desenvolver esses algoritmos, os dados sobre os quais eles são testados e validados, enfim, um processo enorme e vasto e complexo em que desenvolver algoritmos, por mais que seja necessário fazê-lo, é apenas uma parte do grande sistema. Aqui eu mostro uma outra visão em que esta prática de coletar dados, treinar e ajustar modelos, validar modelos, é apenas uma parte do grande espectro
em que, quando o modelo estiver bom o suficiente, ele tem que ser colocado em prática, tem que ser monitorado, e que, se a intenção de quem desenvolve esse modelo, por exemplo, é obter a aprovação do FDA, que a integração dessas práticas no chamado Total Product Life Cycle do FDA tem que ser mantida em mente. O outro ponto, ou ainda sobre esse ponto, lembrando esse famoso paper da equipe do Google, que esse código que a gente escreve treinando modelos, validando modelos, em geral corresponde a 5% do código quando aquele modelo de fato vai para a produção. Existem inúmeras outras áreas, inúmeros outros componentes e uma quantidade enorme de recursos para colocá-los em prática. Então, assim como eu falo que desenvolver algoritmos é apenas o começo, ao fazermos esse desenvolvimento, temos que seguir as melhores práticas do que eu gosto de chamar de IA responsável. Nesse diagrama, eu mostro que, para evitar que a inteligência artificial faça algo ruim, danoso, é preciso adotar práticas responsáveis que levarão a uma confiança no produto desenvolvido. E nesses slides que mostrarei na sequência, falo especificamente de usar checklists como prática de documentação para aumentar a transparência do que fazemos, para melhorar o processo de auditoria e para incentivar, encorajar a reproducibilidade de resultados, que é um dos grandes componentes da pesquisa séria. Então, nesses slides que mostro, estou me reportando ao trabalho de um aluno que concluiu o mestrado e agora está fazendo doutorado comigo, Christian Garbin, que trabalhou com a noção de Data Sheets for Datasets e Model Cards para documentar como os datasets e os modelos podem ser comunicados para quem precisar usá-los. Na sua tese de mestrado, Christian usou o Chest X-Ray 8 do NIH como um dataset de exemplo, e após converter todos os papers e arquivos mais diversos publicados pela equipe do dataset em algo estruturado, segundo o Datasheet for Dataset, e com a permissão e revisão do time liderado pelo Dr. Ronald Summers, o Christian também trabalhou com o modelo ChecksNet da equipe de Stanford, mais uma vez convertendo o que estava em vários tipos de documento em algo estruturado e publicando tanto o Datasheet for Dataset quanto o Model Card no GitHub. Se vocês forem nesses links, verão que essa informação está lá, os arquivos, os modelos. E mais recentemente, em colaboração com os colegas de Stanford, estendemos esse trabalho para o modelo mais recente, ou a dataset mais recente daquela equipe, que é o Checkspert, e o paper que reporta esse trabalho acaba de sair há menos de um mês, ou pouco mais de um mês, no Archive. Na verdade, nesse contexto de AI responsável, nós fazemos questão de sugerir, indicar, recomendar que o conceito de checklist seja usado de uma forma bem extensiva, desde o momento em que você define o problema até o momento em que um produto é produzido, entregue para o cliente e monitorado. E essa discussão é longa, ela inclui a possibilidade de muitos outros checklists que estão sendo propostos na literatura. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, Christian e eu demos um webinar há pouco mais de um mês atrás, que está disponível em vídeo no YouTube, caso queiram observar o que fizemos e como falamos desses assuntos em mais detalhes. Meu quarto e último ponto é a questão de explicabilidade, interpretabilidade e confiança em AI. Essa questão de explainability, de explainable AI ou XAI, né? Existe hoje um movimento muito grande pedindo ou exigindo que certas soluções de IA expliquem como chegaram na decisão a que chegaram. Em outras palavras, se na presença de um raio-x, uma solução de IA diz que acredita com 85% de confiança que esse paciente é positivo para a pneumonia, há um movimento que diz que isso não é suficiente. Mesmo com esse número, eu gostaria de saber como é que o modelo chegou a essa conclusão. E uma das maneiras que se usa hoje em dia
são os chamados modelos de explicação post-hoc, após o fato, em que um mapa de cores indica que áreas daquela imagem foram priorizadas pelo algoritmo para chegar na conclusão que chegou. Naturalmente, a ideia é que, com este tipo de explicação após o fato e esses mapas de cor sobrepostos sobre a imagem, um especialista possa dizer, ao ver a imagem, o mapa de cor e o diagnóstico, que aqui está omitido, possa dizer, tá, faz sentido, o algoritmo prestou atenção nos pontos corretos. Um outro uso desse tipo de explicabilidade é no sentido oposto, quando o algoritmo olha na posição errada, na localização errada, como no caso desse paper de 2018, de Zek e colegas, que mostra que um algoritmo que parecia ser muito bom em detectar pneumonia, na verdade estava sempre olhando para esses marcadores no canto superior direito, que eram diferentes de um hospital para outro, e como os hospitais tinham uma probabilidade, uma distribuição de pacientes com pneumonia muito diferentes entre si, os modelos fundamentalmente aprenderam a detectar o hospital sem entender absolutamente nada do que se passava em relação ao paciente e as áreas da imagem que deveriam estar prestando atenção. Então, diante desse fato de que esses modelos e essas técnicas, esses algoritmos de explicabilidade estão se tornando tão populares, muita gente acredita que, uma vez explicando o que fez, o algoritmo automaticamente conquista a confiança do usuário. Eu tomei a decisão, há algum tempo atrás, de tentar propor de forma provocativa que talvez essa explicabilidade não seja suficiente para promover confiança e talvez não seja nem necessária. E, em conversa com o meu amigo Felipe Kitamura, elaboramos melhor as ideias, escrevemos um paper em conjunto, que foi publicado há pouco mais de 3 meses no Journal of the American College of Radiology, em que dizemos fundamentalmente isso, que para adquirir, para inspirar confiança num produto, numa solução de AI, este papel da explicabilidade é menos importante do que muita gente imagina. Poucas horas após o paper ter sido publicado, um radiologista tweetou algo que resume bem o que escrevemos, em que ele diz que concorda e que resultados confiáveis são mais importantes que um mecanismo de explicabilidade, ou, reforçando o que falamos agora há pouco, quando nos referimos ao trabalho com o Christian Garbin, confiabilidade, reproducibilidade, transparência são mais importantes do que explicabilidade. Nem que tivéssemos combinado com esse Dr. Ben Fine, teríamos adquirido um grau de concordância tão grande. Em conclusão, o cenário de AI na radiologia mundial é fascinante. Essa comunidade foi, em prazo recorde, de um momento em que estava, por razões muito legítimas, apreensiva, para um cenário em que os próprios radiologistas promovem e expandem a atuação da inteligência artificial na sua área profissional de uma forma que abre um universo enorme de oportunidades que vem naturalmente com os seus desafios associados. Eu estou muito honrado em trabalhar nessa área com colegas de altíssimo gabarito de diversas instituições do mundo todo e particularmente honrado por estar conversando hoje com vocês sobre isso. E espero que na sessão de perguntas e respostas a gente possa abordar um pouco mais alguns temas que sejam do interesse da plateia. Muito obrigado e em breve a gente volta para as perguntas e respostas. Joia, fantástico, Gê. Impressionante como você conseguiu organizar, né, numa fala um número enorme, né, de informações e a gente é bombardeado, até quem é mais curioso, quem é entusiasta, quem já está trabalhando com isso, quem se interessa pelo tema, vem sendo bombardeado de uma maneira assim errática por N fontes, né? E a gente fica muito feliz de estar vendo as grandes instituições agora organizando as suas publicações, fazendo essa curadoria, né? Que eu acho que essa palavra curadoria é uma palavra essencial quando a gente vai lidar com conhecimento. Você como professor
sabe muito bem disso, né, Roger? Sem dúvida. Eu costumo dizer aos meus alunos que, ao longo da minha carreira, vi nitidamente o papel do professor mudar de detentor do conhecimento, naquele tempo que o professor entrava com aquele livro que só ele tinha, aquelas notas amareladas que só ele sabia o que tinha nelas, e que não havia outra forma de transmissão do conhecimento, para os dias de hoje, em que o professor é um curador de conteúdo, né? E que tem que saber organizar, harmonizar e apresentar da melhor maneira possível, sem dúvida. Fantástico, Roger. Então eu vou passar agora a palavra para o Felipe Kitamura, que é o Head de Inovação do DASA. E, Felipe, eu tenho que pedir para o pessoal, né, a maioria te conhece, mas você precisa falar para o pessoal um pouco dessa tua trajetória, né, dentro da profissão de médico e como você chegou agora, onde você está, antes de você iniciar a tua apresentação. Muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez quero agradecer aqui o convite do Colégio Brasileiro, o professor Alair, Alexandra, Ademar, Luiz Pet, todo mundo. Um prazer falar aqui para vocês desse assunto que é tão interessante para mim, ainda mais ao lado do professor Roger Marques, que deixou muito claro aí o quanto ele entende desse assunto e por isso eu adoro sempre conversar com ele e colaborar, né? E, poxa, o Roger falou várias coisas muito legais, assim, de trabalhos que ele tem feito em colaboração com pessoas do mundo inteiro, né? Os trabalhos de ponta com o pessoal de Stanford, que o pessoal de Stanford tem feito. O prêmio que ele ganhou no Hackathon da SIM, né? Que é a Sociedade de Informática e Imagem Médica, no ano passado. E aí, curioso, porque o Roger, que é brasileiro, apesar de estar há muitos anos nos Estados Unidos como professor, mas ganhou esse prêmio ano passado, estava no time vencedor, né? E esse ano o time vencedor também, que ficou em primeiro lugar, tinha 3 brasileiros no time. Então, isso para a gente é um motivo de orgulho muito grande ver que o Brasil está em peso na área de informática médica e inteligência artificial, né? Enfim, falando um pouco de mim, então, eu sou médico neuroradiologista pela Unifesp, fiz faculdade de medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu fiz o mestrado, e depois meu doutorado em radiologia clínica com foco em inteligência artificial foi na Unifesp também. Eu sempre gostei de tecnologia, só para dar um resumo então que você tinha pedido, né, Ademar? Eu sempre gostei, desde pequeno, comecei a aprender a programar em linguagens de programação que até nem existem hoje mais. Quando eu tinha 13 anos, meu tio começou a me ensinar, eu achei aquilo muito interessante de você poder falar para o computador o que você quer que ele faça e ele fazer aquela tarefa de maneira automatizada, né? E aí fui seguindo durante a faculdade, fiz vários projetos interdisciplinares na física, na engenharia, né? Eu fazendo medicina, sempre tive vontade de fazer engenharia. Depois fui fazer residência de oftalmologia, comecei no HC aqui em São Paulo, não gostei muito, larguei, aí resolvi fazer rádio, me encontrei como radiologista, adoro radiologia, por mim se eu continuasse trabalhando como radiologista eu estava 100% pleno, satisfeito, mas aí veio a inteligência artificial, comecei a estudar o assunto, gostar, surgiram oportunidades de trabalho na área e resolvi entrar de cabeça e falar assim, se algum dia isso der errado, tudo bem, eu volto a ser radiologista e continuo feliz. Mas hoje eu estou muito satisfeito trabalhando, né? Fui estudar sobre o assunto, fazer principalmente cursos online mesmo, sabe? Fazer curso de cálculo, curso de álgebra linear, para depois fazer os cursos de machine learning, deep learning. E surgiram oportunidades de trabalho, de colaboração internacional, inclusive com o professor Roger, e hoje eu estou aqui nessa área, né? Coordenando a inovação em diagnósticos na DASA, e continuo trabalhando como neuroradiologista na Unifesp, embora a maior parte do meu tempo seja na DASA, coordenando esses trabalhos de inteligência artificial. Meus conflitos de interesse, recentemente eu iniciei como speaker para a GE, para os produtos de inteligência artificial da GE, e sou consultor de uma startup de anotação de imagens médicas para inteligência artificial, que chama MDAI, mas nenhuma delas é um conflito real relacionado a essa apresentação em si. Nesse período, trabalhando com IA, eu tive contato com várias empresas, principalmente de fora do país e agora mais recentemente empresas brasileiras, que desenvolveram algoritmos e que estão comercializando algoritmos, já com aprovação do FDA, do CE Mark na Europa, da Anvisa aqui no Brasil.
E são inúmeros algoritmos que existem hoje disponíveis no mercado. Vocês talvez já tenham até ouvido falar em alguns deles. Por exemplo, detecção de achados críticos, como hemorragia intracraniana, embolia pulmonar, pneumotórax. São algoritmos esses que priorizam um exame para ser lido primeiro por nós radiologistas. A gente sabe que a gente lauda os exames basicamente por ordem de chegada, né? O paciente que fez o exame há mais tempo, eu laudo ele primeiro porque eu preciso manter um tempo de entrega. E com esses algoritmos de priorização de achado crítico, a gente consegue colocar na frente aqueles casos de um paciente que precisa de um laudo primeiro, porque ele tem uma doença mais grave. E existem diversos outros, várias empresas que têm algoritmos para detectar câncer em mamografia, e aí você pode usar isso de várias formas, priorizar esse laudo, colocar ele na frente também para ser entregue primeiro o resultado, ou você pode usar no controle de qualidade, para depois eu fazer um levantamento e ver se eu perdi algum diagnóstico e eu poder ir lá e avisar o paciente. São vários tipos de algoritmos e empresas que estão no mercado comercializando vários tipos de algoritmos diferentes que a gente teve contato nesses últimos anos, né? Então, isso tudo já é uma realidade. Eu estou trazendo esse assunto porque a intenção aqui hoje é a gente falar do cenário global da inteligência artificial, né? E com uma perspectiva mais prática, né? O que já está disponível, né? E essas coisas estão disponíveis, podem ser compradas. Não quer dizer que todas elas funcionam perfeitamente, não quer dizer que todas elas trazem o valor que a gente espera que elas trariam. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto também. Eu listei aqui alguns dos algoritmos que eu sei que estão rodando no Brasil, porque eu estou trabalhando especificamente com eles. Mas eu tenho certeza que em outras instituições diferentes da DAS e da Unifesp, tem várias pessoas trabalhando com algoritmos também aqui no Brasil, né? Mas eu trouxe os que eu conheço, que eu posso dar mais detalhes e conversar com vocês em mais detalhe, e vocês poderem me perguntar e eu ter uma chance de saber responder sobre as perguntas, né? O primeiro deles é um algoritmo que a gente criou no meio do ano passado, que faz a segmentação pulmonar, independente do que o paciente tenha, tá? E ele quantifica quanto dos pulmões tem área normal, de parênquima pulmonar normal, quanto é vidro posto, quanto é consolidação. E a ideia dessa quantificação é principalmente porque a gente sabe que quanto maior o comprometimento pulmonar de um paciente com Covid, maior a chance desse paciente ter um prognóstico ruim. E na época a gente tinha uma escassez de PCR e o grande problema na época era fazer o diagnóstico de Covid, né? Logo depois de alguns meses a gente conseguiu sanar esse problema e hoje o PCR é bem disponível. Então, o diagnóstico ele é feito por PCR. Esse algoritmo ele não dá o diagnóstico de Covid, esse que a gente criou. Mas uma dúvida fica. Quem aqui que é radiologista e está trabalhando na prática e nunca recebeu um clínico pedindo para olhar uma toma de tórax e falar quantos por cento você acha que tem de acometimento pulmonar aqui? É mais de 50% ou menos de 50%? É mais de 25% ou menos de 25%? Existem métodos visuais para fazer isso, a gente conhece esses scores clínicos, mas é uma coisa que ainda assim tem o seu grau de subjetividade e a gente às vezes fica um pouco incomodado de falar uma coisa e às vezes esse mesmo clínico pede opinião para um outro radiologista, você falou que era 45%, o outro fala que é 55%. E aí, faz diferença se é mais ou menos de 50%, né? E o que esse algoritmo faz, basicamente, é tentar fazer com que essa medida seja mais reprodutível. Então, o algoritmo, para aquele mesmo exame, ele sempre vai dar a mesma resposta. Quer dizer que o valor é exatamente correto, 86,27? Não é exatamente. Mas ele é bem próximo da realidade e ele sempre vai te dar a mesma resposta. Igual a gente pode ver nesse caso de um exame que está normal. Aqui nesse gráfico, as cores aqui dos percentuais são as mesmas cores da segmentação do pulmão. Então, a área normal está em azul. O vidro fosco a gente divide em 3 faixas, de vidro fosco daquele mais tênue até um vidro fosco que é quase uma consolidação e, por último, a consolidação em si. E esse é um exame de um paciente que tem um comprometimento muito baixo. Você vê que 86% dos pulmões desse paciente são normais, né? Diferente desse segundo caso que eu estou mostrando, que nitidamente você já vê de cara que esse paciente tem muita consolidação e muito vidro fosco. Percentualmente, apenas 6% desses pulmões está normal. Então, esse algoritmo acaba ajudando a gente. Esses casos mais extremos, a gente geralmente não tem dúvida, né? Tá normal, é 100% normal. Ou, um caso tão absurdo quanto esse, que é 100% de acometimento, cara, isso é mais de 95% e pronto, não tenho dúvida. Mas aqueles casos intermediários são os casos que a gente fica naquela, é 60%, é 40%,
e é nisso que esse algoritmo pode ajudar, né? Isso está na prática, está rodando em vários hospitais da DASA, né? 9 de Julho, Santa Paula, São Lucas, lá no Rio, o Hospital Oswaldo Cruz está rodando também, dentro da DASA em si. Então, para a gente trazer coisas da prática mesmo, né? A gente deixou disponível esse algoritmo no site dasa.ai. Quem quiser entrar lá pode fazer o upload da tomografia e você vai ter no seu e-mail esse resultado. Só 2 parênteses aqui, né? O primeiro deles é que, primeiro, a gente não guarda esse exame para fazer nada. Assim que processa, te devolve o resultado, a gente deleta, não usa ele para nada. E segundo, que o exame ele é anonimizado no seu browser, antes de ser feito o upload, e automaticamente, até aparece a mensagem lá para a gente ficar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, nenhum dado de paciente sai do computador da pessoa. Então, esse é um dos algoritmos que eu queria falar para vocês. Tem um algoritmo que tem rodado bastante e as pessoas têm visto um benefício. E é interessante porque, assim, ele não está dando diagnóstico, ele não te diz se é Covid, se não é. Então, é um algoritmo que tem um risco muito baixo, né? E o fato dele te dar a segmentação, ele te mostra o mapa de cor do que ele marcou, aquilo você pode usar para saber se ele marcou corretamente ou não. E aí você sabe se você pode confiar nos percentuais que ele te deu, né? Então, se você olha a segmentação, aquela parte colorida no pulmão, e vê que ele marcou tudo errado, você sabe, poxa, marcou errado, não posso confiar nesse percentual, eu mesmo vou ter que dar o percentual aqui. Mas se você confere e vê que, de fato, olha, ficou azulzinho na região de pulmão normal, ficou vermelhinho na consolidação, outras cores no vidro fosco, então eu posso confiar. Então, é um algoritmo que é relativamente simples de usar, é muito simples de o radiologista conseguir fazer o controle de qualidade e saber se ele funcionou ou não, se ele pode usar ou não a informação. E, convenhamos, assim, mais de 90% das vezes ele marca correto, então acaba que tem sua utilidade mesmo, né? Então, esse foi o primeiro modelo. O segundo que eu queria comentar com vocês é o algoritmo de gordura visceral, que faz a segmentação, igual ao do Covid, só que ele marca a gordura abdominal, visceral, e a gordura no subcutâneo, em todo o abdômen, inclusive no nível L3, que é o nível que a gente costuma usar. E a gente também faz segmentação do fígado e dos rins. Com isso a gente consegue calcular várias coisas. A gente consegue calcular o volume e o percentual de gordura no abdômen, o volume hepático e se tem ou não tem esteatose, volume renal para correlacionar com outras doenças, e inclusive para detectar se tem cálculo ou não. E esse é um algoritmo que a gente está rodando também. A gente colocou ele integrado no PACS, então toda a tomografia que é processada, que é feita, cai no PACS, ela é processada automaticamente, o resultado volta para o PACS e o radiologista tem essa informação para ser utilizada, né? E a gente sabe que esteatose, gordura visceral são marcadores de risco cardiovascular. E com isso a gente consegue, para aquele pool de pacientes enorme que fazem exame e que o exame é normal ou que só tem UTIs e coisas mais simples, às vezes o paciente vai morrer de infarto, de AVC, porque ele tem muita gordura visceral e tem esteatose, e eu não quantifiquei essa gordura. E com isso a gente consegue quantificar para todo mundo, né? Outro algoritmo que a gente tem rodando, que é realidade já, é o nosso algoritmo de idade óssea. E esse daqui é um dos que tem a integração mais, que eu achei assim, ficou mais coesa no fluxo de trabalho nosso como radiologista. E como que é essa integração? Como que ela é feita? A partir de um momento que a radiografia é feita, ela vai para o PACS, o nosso algoritmo processa, ele gera qual é a idade óssea provável pelo algoritmo para aquele sexo, e a gente tem no RIS o laudo pronto que o algoritmo gerou, levando em conta a idade cronológica, o sexo e a idade predita pelo modelo. E esse laudo fica lá, você simplesmente copia e cola. Eventualmente, se você discordar, você fala, eu acho que, pela minha experiência, eu acho que a idade é maior do que essa, ou é menor. A gente tem nessa mesma tela que tem o laudo feito pela inteligência artificial, a gente tem o Atlas de Greulich-File. Você pode fazer um scroll e olhar de cima e a de baixo, tem todas as radiografias só para aquele sexo desse paciente, e aí você só clica na radiografia que você acha que é, ele gera o laudo automaticamente de novo com aquela idade corrigida, e você copia e cola o laudo e libera. Então, esse é um fluxo que é interessante porque, além dele melhorar a reprodutibilidade do resultado, reduzir o nosso erro, porque meio que é como se você tivesse um residente que já pré-laudou para você o exame com um índice de acerto muito grande. Além disso, o laudo já está pronto, você só copia e cola, né? É claro que o algoritmo erra, isso é esperado, nenhum algoritmo é perfeito, então por isso até que eles não podem substituir a gente como radiologista. Então, nos casos que o algoritmo errar, tudo bem, eu vou lá e escolho a idade certa, é como se o residente tivesse pré-laudado errado em algum caso para a gente, não tem problema nenhum nisso, né?
Outro algoritmo que a gente tem e que a gente publicou recentemente na Radiology AI é esse que olha o flare na ressonância de crânio e diz se ele está normal ou alterado. Também longe de ser perfeita a acurácia, mas já é o suficiente para eu triar. Pelo menos eu posso escolher ter alta sensibilidade ou escolher ter alta especificidade. E separar essa fila de trabalho de forma que eu crio uma pilha de exames normais ou uma pilha de exames alterados. E isso pode ser usado de diversas formas para fazer com que a gente entregue laudos mais rápidos para quem tem exame alterado, ou para fazer controle de qualidade. Enfim, tem N utilizações, né? Outro algoritmo, esse que eu falei agora, inclusive, é um algoritmo que foi criado em conjunto com o Centro de Ciência de Dados lá de Harvard, que é o CCDS, né? Igual esse segundo que eu vou falar agora, que é o da segmentação da próstata, que é um algoritmo que desenha a próstata e te diz o volume. É um volume que é uma medida mais exata do que a gente mediu os 3Ds, e essa informação está pronta lá no PACS também para ser utilizada, né? Agora, a gente tem focado muito em coisas fora, que o OG mostrou lá, né, que a gente pode usar a inteligência artificial para detectar doença e dar diagnóstico, mas existem coisas antes e depois disso. E uma coisa antes que a gente tem trabalhado é no processo de aquisição de imagens de ressonância magnética. Então, a gente conseguiu utilizar algoritmos que propiciam com que a gente reduza o tempo de aquisição da imagem e que a gente mantenha a qualidade dessa imagem no nível diagnóstico e continue dando os mesmos diagnósticos, né? Isso aqui deu muito trabalho para fazer a validação, vários radiologistas fazendo leitura de vários exames para a gente comparar o padrão atual com o proposto. Mas a gente viu que a gente consegue. Tem máquinas que a gente reduz 45%, tem máquinas que a gente reduz 20%. Na média, fica em torno de quase 40% de redução. E a gente começou primeiro com coluna lombar. Aqui tem uma imagem de uma coluna torácica, mas a gente começou primeiro com coluna lombar. E agora a gente está escalando isso para mais unidades. A gente está trabalhando em mais de 30 aparelhos de ressonância hoje e tentando colocar para outras partes do corpo, né? Uma analogia que existe desse algoritmo de aceleração de ressonância é para redução de dose de radiofármaco no exame de PET. E isso a gente também tem feito. O algoritmo, a gente sabe que no exame de PET, se você injetar uma dose menor de radiofármaco, a imagem ela fica mais ruidosa, mais embaçada e você eventualmente pode perder lesão. O que esse algoritmo faz é reconstruir essa imagem com a mesma qualidade padrão, como se tivesse sido injetado 100% da dose. Validação também deu bastante trabalho, mas é um algoritmo que tem aprovação do FDA, tem aprovação da Anvisa. Então, assim, mesmo assim, a gente fez a nossa validação interna e a gente viu que a gente consegue reduzir dose de radiação em paciente, né? Então, é um exame que você irradia o paciente para fazer o exame. E injetando menos dose para o paciente é ótimo, porque você irradia ele menos. Além disso, reduzir o custo do sistema de saúde, que é um problema global que a gente tem, né? Não só no Brasil, mas no mundo. O Squalus, que é um trabalho encabeçado pelo Eduardo Vankowski, basicamente o que esse algoritmo faz é olhar um exame de ultrassom e contar todas as fotos. E aí a gente vê se faltou foto do rim esquerdo, foto do fígado, foto da aorta, foto da bexiga. Para que isso serve? Controle de qualidade já é feito na maioria das empresas, e a DASA faz também. Só que a gente faz num percentual dos exames. O Edu vai lá e checa um percentual dos exames de uma amostra para identificar potenciais erros para a gente poder ensinar para as pessoas a fazer da maneira correta e melhorar a qualidade do serviço. Só que ele não consegue ver todos os exames e esse é um processo muito entediante. E esse algoritmo consegue escalar para 100% dos exames e esse controle de a gente saber se está faltando alguma foto ou não, e ele pode filtrar e usar esses exames, né, para fazer controle de qualidade. Tem outros que às vezes são meio fora, assim, que a gente às vezes não imagina, né? Que é, por exemplo, detecção de contraste. Essa ressonância, eu saber se ela tem ou não tem contraste, esse T1 sagital do crânio. Aí você fala, Felipe, que graça tem isso? Não estou dando diagnóstico de nada, mas entra naquela coisa que o OG falou, né? Nem sempre o valor está em eu dar o diagnóstico e arcar a doença. Nesse caso em específico, a gente sabe que tem muita glosa de exame, o convênio não paga o departamento de radiologia, porque eu dei um laudo e eu escrevi no laudo que o exame foi feito sem contraste e, na verdade, ele foi feito com. E aí o convênio simplesmente não te paga esse exame. Vice-versa também acontece. Então é um dinheiro que é desperdiçado, jogado no lixo, que é simplesmente se eu conseguisse controlar isso, né? E com esse algoritmo a gente consegue olhar as ressonâncias de crânio, ver se tem contraste ou não. E agora a gente está implementando a checagem no laudo. Então, enquanto eu estou laudando, a hora que eu vou assinar, o algoritmo já bate com a informação que ele viu da imagem, vê se eu descrevi com ou sem contraste, e já me avisa, olha, você tem certeza que esse exame é sem contraste?
eu estou achando que tem contraste na imagem. E aí você tem a chance de poder corrigir e evitar de cometer esse erro, né? Bom, falei muito, mas acho que a ideia aqui era mais trazer esse panorama de várias aplicações que já existem e que estão sendo usadas na prática, das que eu conheço, né, aqui no Brasil. Imagino que existem várias outras em outras instituições também, principalmente no restante do mundo, igual eu mencionei das empresas no início da minha fala hoje, dos algoritmos que existem de empresas externas, né? E a gente pode falar mais sobre esse assunto também. Estou agora à disposição aqui para a gente poder bater um papo. Sensacional. Quero te agradecer, Felipe, reforçar aí o OG. E agora eu quero convidar nada mais, nada menos do que o Luiz Pet Neto, que aqui também é um inovador, empresário da área de radiologia, desenvolvendo soluções aí para a gente melhorar a vida do paciente, a vida do radiologista, né? Porque tudo isso que a gente fala de tecnologia tem que trazer alguma melhoria em algum ponto da jornada, né? Então, eu achei muito legal, assim, engraçado como tem percepção, né? Você falou da questão da detecção de contraste, né? Tem muita... Quando você começou a mostrar, eu falei, putz, que ideia boa, né? Porque é um problema mesmo isso, né? Quem trabalha... Depois tem que ficar lá... Às vezes isso aí sobra pro chefe do serviço, né? Ir lá corrigir e tal. Exato. Tem uma lista aqui que você tem que mudar o laudo para mandar, acrescentar para mandar para cobrança e tal. Então, isso é muito da percepção. Mas eu queria dar as boas-vindas aí pro Luiz Pet Neto, passar a palavra aí para fazer o debate junto com os nossos convidados aí, e de antemão já agradecer a vocês, viu? Pet, tá contigo. Valeu, Demar. Eu gostaria de agradecer muito o OG e o Felipe por terem aceitado, foi muito enriquecedor. Você sabe quando alguém manja mesmo do assunto, quando ele explica e parece fácil, né? Tudo que eles ficou aqui um assunto tão árido e ficou tão agradável de ver, dá até vontade de começar a desenvolver um algoritmo aí, né? Mas já passou já a vontade, já, porque eu sei que não é fácil não, que o caminho é longo. Mas nós temos 53 colegas aqui acompanhando conosco nessa apresentação, e eu, como acho que a maioria de nós aqui, somos muito otimistas, né, em relação à inteligência artificial. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos que nós vamos, por exemplo, alguém, eu não conheço ninguém que fala, hoje eu vou ver aqui idade óssea, estou disposto, quero ver aqui uma pilha só de idade óssea. Então a gente vai ter esse auxílio, né? Se eu for ver um tumor, um controle de uma quimioterapia e eu poder ter uma ideia exatamente do volume daquele nódulo, se aumentou, se diminuiu, né? Então eu só consigo olhar com bons olhos isso, né? E aí os que têm mais receio de perder ali, vai ter alguém só para checar tudo. Mas espera aí, o Felipe disse que acelerou a velocidade de fazer os exames, então a nossa pilha vai aumentar. E tem algoritmos hoje que você coloca o paciente lá de qualquer jeito, de lado, ele vai lá e alinha para você e faz o estudo. Então vai acelerar, vai ter mais exames para a gente laudar, a pilha vai aumentar e eu vou poder laudar mais, melhor, né, com mais eficiência, né? Então eu vejo de forma muito realista, na verdade, toda essa mudança. E eu tenho certeza que esses 50 colegas, quando dizem que quem usa inteligência artificial é quem vai substituir, né, os que não usam, então aqui nós temos certamente nessa sala todos os que estarão à frente, né, dessa adoção e que vai tornar tudo mais efetivo, mais eficaz e com melhores desfechos, certamente, né, não tem muita dúvida disso. Então, nesse contexto, eu queria saber de vocês dois, no horizonte a curto prazo, o que vocês veem de novo que pode vir? Curto prazo, que eu digo talvez um ano, no nosso próximo encontro daqui um ano, quem sabe, né, Demar, no nosso próximo, se a gente for bater um papo de novo, que será que vocês assim, acham que pode estar na prática em breve aparecendo para nós aí? E novamente, muito obrigado, G e Felipe, pela colaboração, pela participação. Para nós, foi abrir com chave de ouro esse segundo ciclo do seminário. Então, todos
Eu estou aqui com vários amigos meus aqui no WhatsApp falando, nossa, que demais, que esse OG é um gênio, fenômeno esse Felipe. Foi, na verdade, uma noite muito especial para nós. OG, queria que você iniciasse aí na sua visão a curto prazo. Ok, começaríamos então. Obrigado, fico lisonjeado com tantas palavras positivas e elogiosas. Essa questão de prever o futuro é muito delicada, mas com esse horizonte de um ano a gente pode arriscar um pouco, né, Felipe? Então vamos lá. Uma das coisas que deve inevitavelmente acontecer, olhando para o cenário americano, é um crescimento visível no número de modelos que obtêm FDA clearance. Para quem tiver curiosidade, hoje existe um portal do Data Science Institute do ACR. Eu vou colocar o link aqui depois para todo mundo, models.acrdsi.org, se eu não estiver enganado. E nesse portal interativo vocês podem ver que modelos já passaram por esse processo, nome da empresa, até mesmo ter acesso à comunicação entre o FDA e a empresa detentora dos direitos sobre o modelo, sobre o produto. E esse número hoje passa de 110, eu não sei o número exato de hoje de manhã, por exemplo, mas passa de 110 produtos na área de AI, software como dispositivo médico, que já receberam FDA clearance. Esse número deve crescer porque a curva de crescimento é bastante pronunciada. Outra previsão que acho que dá para arriscar é que a questão de compartilhamento de dados e iniciativas que promovam acesso a dados necessários para treinar modelos de deep learning se expandam ainda mais. Estão havendo iniciativas bacanas lideradas por grandes consórcios, grandes universidades, centros de pesquisa. Então acredito que a disponibilidade de dados continuará aumentando, apesar de alguns desafios que posso voltar a comentar em breve. Na área de pesquisa, acredito que esforços no que se costuma chamar de federated learning ou distributed learning vão continuar crescendo, porque há uma necessidade de aprimorar os modelos sem necessariamente compartilhar dados. E existem muitas ideias sendo testadas nessa área, em que, grosseiramente falando, um modelo é treinado no hospital, vai para o hospital seguinte sem levar nenhum dado, é treinado adicionalmente, portanto fica melhor, e após circular algumas vezes se torna melhor, e todo mundo que participou daquele esforço se beneficia do resultado. Então essas são algumas previsões que eu faria com certa confiança. Uma outra na área de educação. Eu acredito que o volume de cursos e programas e disciplinas e certificados nessa área continuará crescendo, incluindo certificados e programas de instituições de altíssimo gabarito, e esse esforço de treinar profissionais dos dois lados da moeda vai continuar muito, muito ativo pelos próximos anos, na minha opinião. Felipe, agora você dá um número da moto para a gente. Não, perfeito, AG. Concordo com tudo que assina embaixo, tudo isso que você comentou. Agradeço aí mais uma vez aí também pelas palavras elogiosas aí do Ademar e do Luiz Pet. O que eu poderia adicionar aqui no que você comentou? Esse é um exercício interessante porque o Pet mencionou, ano que vem, quando a gente estiver de novo aqui falando sobre esse assunto e atualizando, a gente vai olhar para trás e vai falar, lembra o que a gente falou lá um ano atrás? E aí a gente vai ver que a gente fez previsões completamente erradas, né? Que não era nada daquilo que a gente pensou. Mas brincadeiras à parte, essa questão do dado, do compartilhamento de dados, isso está ficando cada vez mais forte mesmo. Eu concordo, eu também vejo dessa forma, porque, vou dar só um exemplo, o RSNA, ele abraçou essa ideia de inteligência artificial e desde 2017 eles têm feito desafios de machine learning, igual aqueles que o OG mencionou, daquela plataforma Kaggle, que é uma plataforma que qualquer pessoa pode ir lá, acessar um banco de dados público e tentar criar um melhor algoritmo para aquele problema. Em 2017 foi o desafio da idade óssea, depois o desafio de pneumonia em raio-x, depois o desafio de hemorragia intracraniana na tomografia de crânio, depois o desafio de TEP na angiotomografia de tórax ano passado. Esse ano tem mais um desafio por vir, e
A gente participou de alguns desses desafios, inclusive, é super divertido, acho que é um aprendizado muito grande também participar desses desafios, mas o meu ponto aqui é, cada desafio desse, o RCNA trabalha, é um trabalho hercúleo de juntar e construir um dataset, um banco de imagens bom, com dados diversos de diversas instituições e com anotações por especialistas. Anotação é o quê? É você abrir cada exame e marcar onde tem a doença. Na hemorragia, marcar, olha, tem um subdural aqui, um epidural aqui, um intraparenquimatoso, um hemoventrículo. No caso do TEP, falar se é crônico, agudo, onde está, né? E por conta disso, o RCNA tem criado os maiores bancos de dados até então. O maior banco de dados de idade óssea que existe, 2017, foi a RCNA que fez. Maior banco de dados de tomografias de crânio para sangramento intracraniano com anotação de especialistas, de médicos que têm credenciamento na Sociedade Americana de Neuroradiologia. Foram 80 neuroradiologistas fazendo anotação de mais de 800 mil imagens. Depois, a mesma coisa para tomografia de tórax. Milhares, centenas de milhares. Na verdade, tomografia de tórax são mais de 2 milhões de imagens, né? Vendo que cada exame tem vários cortes, né? Então, assim, são mais ou menos 100 cortes por tomografia, né? Mas isso deu mais de 100 milhões de 2 milhões de imagens que radiologistas torácicos tiveram que olhar uma a uma e dizer tem TEP, não tem TEP, é agudo ou é crônico, né? Então, isso é de um valor, assim, imensurável, não só para a construção de algoritmos, como para a educação também. Se algum dia alguém quiser aprender a ver vários tipos de TEP, baixa esse dataset do desafio do RCNA e vai olhando um por um os exames ali que você vai ver todos os tipos de TEP possíveis e imagináveis que já apareceram em diversos países do mundo, né? Então, eu sei que os planos do RCNA esse ano vai ter outro desafio, eu acabei entrando para a organização desses desafios, e para o ano que vem eles pensam em fazer mais de um desafio por ano. Então, isso de longe está próximo de acabar. Pelo contrário, é um processo que está em aceleração, né? E para a gente é ótimo ter muito dado disponível, porque a gente sabe que para treinar algoritmos de inteligência artificial é necessário, né, ter muito dado. O aprendizado federado, né? Sim, para o aprendizado federado e para qualquer forma de aprendizado, né? Na verdade, eu gostaria só de aproveitar, com a permissão do PET, eu recebi uma mensagem pelo chat, mas por um canal privado, então eu vou preservar a anonimidade da pessoa que perguntou, em que a pergunta é justamente nessa área, em que minha dúvida é sobre a aquisição de dados para treinar modelos ou fazer experimentos com AI. Sinto que no Brasil ainda há uma limitação para conseguir esses dados, que geralmente precisam ser em grande volume e anonimizados. Vejo que hospitais ou clínicas que investem em inovação têm uma enorme vantagem por já possuírem esses dados, e gostaria de saber, no cenário global ou mesmo nos Estados Unidos, como está esse processo de aquisição de dados. Se é mais fácil para empresas de tecnologia ou mesmo startups conseguirem ou comprarem esses dados, e se nos Estados Unidos os principais desenvolvedores de AI em radiologia são também clínicas e hospitais. Então, começando do final, a resposta da última pergunta é sim. Os principais desenvolvedores são também clínicas e hospitais, e eles conseguem ter acesso a bancos de dados, a bases de dados, a conjuntos de dados cujo tamanho, riqueza, diversidade, qualidade da anotação justificam os esforços subsequentes de desenvolvimento de modelos. Esse é um tema um pouco polêmico, volta e meia na comunidade de radiologia, no Twitter, por exemplo, a comunidade pega fogo, porque em algum momento usa-se muito aquela questão de que os dados são o novo petróleo, algo assim, né? Então, que quem tem dados está numa posição comparável aos países árabes nos anos 70, que, diante do fato de terem as maiores reservas de petróleo do mundo, poderiam ditar algumas normas econômicas mundiais, etc. Então, na verdade, o cenário é parecido. O futuro aponta para iniciativas como as que o Felipe descreveu em grande detalhe, mas existem preocupações legítimas de que certos grupos, certos hospitais, ou para certas aplicações muito específicas em que você tem acesso a dados que não são fáceis de adquirir ou de anotar, que o aspecto comercial possa falar mais alto e que aquela questão nobre da pesquisa, da reproducibilidade, do avanço da ciência fique num segundo plano. Então, isso tem que ser mencionado também, diante do fato de que algumas instituições podem estar de posse de dados e anotações de altíssima qualidade e
relativamente raras, pode fazer com que esse compartilhamento não seja tão generoso assim. Existe a questão da privacidade, daí o aprendizado federado ajuda a minimizar esse tipo de preocupação, mas existe também essa questão de um adágio comum na área de inteligência artificial, é que se todos os demais fatores forem constantes, o grupo que tiver mais dados e melhores anotações vencerá. Então isso não pode ficar de lado quando a gente considera essas questões. Excelente ponto, Gê. Eu diria que, assim, sobre aquela questão que o Neto colocou, né, da previsão, indo nesse assunto que você falou, essa previsão dentro do primeiro ano, o que eu vejo as pessoas no Brasil trabalhando, assim, trazendo assim, para o nosso dia a dia mesmo, como radiologista aqui, né? Detecção de nódulo pulmonar, volume de nódulo pulmonar ao longo do tempo, para eu ver se aumentou ou diminuiu, né? Vários algoritmos para Covid, inclusive a Alexandra perguntou sobre isso, a gente pode tocar nesse assunto. Achados críticos, sangramento intracraniano, TEP, pneumotórax para priorizar na fila de trabalho, aceleração de exames de ressonância para fazer mais exames com a mesma qualidade, aí entra no ponto do Neto de a gente ter mais, no curto prazo a gente vai ter mais exames para serem laudados, né? Exames para controle de qualidade de diversas modalidades, ultrassom, até própria tomografia e ressonância. Esses acho que são os principais, assim, que estão... que a gente vê chegando à tona no mercado e que estão sendo utilizados em vários locais, né? Bom, Felipe, lembrando que nós estamos gravando essa reunião, então nós aqui não vamos reproduzi-la em breve para a gente fazer esse checklist aí que você falou. Eu queria aproveitar o nosso amigo Zupani, Henrique Zupani. Ele perguntou aqui uma coisa interessante, eu toquei nesse assunto. Eu sei que o DASA tem também um algoritmo de detecção de no-show, que é muito legal, né? Então vai ter mais, as agendas mais cheias, né? Então certamente vai aumentar. E o Zupani lembrou aqui de questões administrativas ou do fluxo, eventualmente liberações, para acelerar, otimizar ao máximo mesmo. Tem algo além a mais, assim, que vocês lembram que está por vir, né? Que pode acelerar o fluxo ou questões administrativas? Com certeza, né? No escritório das empresas, de forma geral, tem diversas etapas que são dores, né? E, cara, a gente pode ficar o dia inteiro listando esses problemas, né? Eu não tenho algoritmos prontos, assim, que estão sendo usados hoje, mas o no-show é um deles, né? O no-show talvez seja o único que atua nessa linha que, na verdade, não tem nada a ver com diagnóstico, né? Mas é muito curioso porque esse algoritmo, de longe, ele não é perfeito, tá? Mas é legal porque os casos que ele acerta é muito impressionante, porque ele fala o nome da pessoa que vai faltar, né? Ele fala, quem vai faltar é esse paciente, esse e esse. Aí dos 5 que ele falou, 3 ele acerta, os outros 2 ele errou, o paciente veio. Mas os outros 3 de fato não vieram, entendeu? E é muito curioso isso, porque parece mágica, né? É incrível. Sim. E isso traz um valor que é um valor também bom para a clínica, que não vai ficar ociosa, né? Não vai perder aquele tempo de máquina parado. É bom para o radiologista, por exemplo, no caso de um ultrassonografista. Poxa, quem que não quer aqui ter uma agenda cheia, né? A pior coisa é você ir para uma agenda que você ganha por produção, chegar lá não foi ninguém que estava marcado, né? Exatamente. E até para os próprios pacientes, porque eventualmente você liga para agendar um exame, só tem daqui a 3 semanas disponibilidade. Se você já sabe que amanhã vão faltar 2 pessoas, você poderia fazer um overbooking e essa pessoa fazer amanhã, né? Eu tenho uma breve história sobre isso. Quando eu mostro aquele diagrama linear das várias oportunidades de radiologia do Dr. Hugh Harvey e mostro essa parte de agendamento, eu me lembro que há algum tempo atrás eu estava aconselhando uma startup na incubadora da universidade que queria lidar com a área de neuroradiologia. E parte do nosso processo era entrevistar neuroradiologistas de várias partes do mundo, perguntando se pudessem escolher um aspecto da prática cotidiana deles, que eles gostariam de ver algum aprimoramento em termos de IA, qual seria?
E os alunos que faziam parte dessa incubadora, naturalmente, estavam sonhando com algoritmos mirabolantes para diagnósticos muito precisos de doenças muito raras e, inevitavelmente, 90% dos neuroradiologistas entrevistados falaram de agendamento, melhor utilização dos recursos, um eventual overbooking se o preço que se paga for um tempo menor, tudo aquilo que o Felipe mencionou anteriormente. Então, muitas vezes, ao conversar com alunos e estes jovens futuros empreendedores, eu menciono que, especialmente quando o objetivo é formar uma empresa, nem sempre aqueles tópicos que são mais sedutores do ponto de vista científico são necessariamente os que vão emplacar como sucesso comercial ou empresarial, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente identifica assim, uma certa ansiedade por parte de todo o setor de saúde, né? Clínicas, hospitais, para estar inserido, vamos dizer assim, desse ambiente de inovação, esse ambiente de inteligência artificial, né? E isso que essa jornada, né? O Keith Dreyer também fala bastante sobre essa questão das várias etapas do que você pode colocar a inteligência artificial para melhorar o resultado para o paciente, para o médico e para a clínica, né? Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês que já tiveram contatos com clínicas, hospitais, dentro dessa jornada de inovação, essa jornada de incorporação de inteligência artificial, tá? É lógico que nós, como radiologistas, a gente fica apaixonado por essa questão da imagem, do diagnóstico, né? Eu acho que se a gente perguntar para 10 radiologistas, né, assim, olha, a gente tem 10 salas aqui no congresso, né, e tem uma para cada área da jornada, vai todo mundo entrar na área de diagnóstico, vai ter um maluco lá que vai entrar na área de agendamento e, sei lá, o resto vai ficar meio vazio. Mas a gente fica muito seduzido por isso aí. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: nessa jornada assim, ó, poxa, eu enquanto uma clínica, porque o CBR é do Brasil inteiro, né? Então, assim, eu estou numa clínica menor, uma clínica que tem um aparelho de tomografia, tem um aparelho de ressonância, alguns aparelhos de ultrassom, ou eventualmente tem só aparelho de ultrassom. Como é que a gente pode começar a discutir essa jornada? Agora estou falando assim, a jornada do empreendedor médico, aquele cara que montou uma clínica, aquele cara que botou, né, ali, assumiu o risco e tal. Como que você, Ogê, e você, Felipe, dentro dessa experiência que vocês já têm nisso aí, como é que vocês veem um caminho para a gente começar essa incorporação? É com educação primeiro? Iniciando com alguns serviços? Como é que é isso? Como é que vocês podem falar sobre isso? Quer começar ou eu começo, gente? Pode começar, Felipe, por favor. Perfeito. Olha, eu não sei se eu sei a resposta para isso tudo que você comentou aí, a sua pergunta em específico, mas eu imagino que a resposta passe pela... Primeiro que acho que é essencial, né? É estar por dentro do que está acontecendo, né? Quais são os produtos que tem disponíveis no mercado? Até eu, pensando, se eu fosse dono de uma clínica que eu mesmo abri e estou tentando crescer essa clínica, eu ia querer saber o que os meus concorrentes diretos estão fazendo, né? Outras empresas estão fazendo e o que existe no mercado de potencial. Porque tem muitos produtos também hoje que, convenhamos, né? É difícil de a gente demonstrar o valor para o negócio, né? Direto, assim. Falar que um algoritmo vai trazer aumento de receita, isso é extremamente difícil de fazer, né? É muito óbvio o valor de melhoria de qualidade para o paciente, é óbvio em alguns casos melhoria de fluxo de trabalho para nós radiologistas. Agora, pensando como um gestor de uma clínica, eu quero coisas além disso. Qualidade me interessa muito, porque eu posso fazer uma propaganda que minha clínica tem uma qualidade melhor, porque eu utilizo algoritmos, né? Se eu conseguir melhorar a eficiência, atender mais pacientes, eventualmente isso melhora a minha receita. Então, acho que é mais estar antenado no que está acontecendo, porque nem
tudo vai mudar, né? Tipo, às vezes tem algoritmos que eu vejo como radiologista como um negócio super legal. Nossa, esse algoritmo me ajuda num diagnóstico diferencial de uma doença que é uma doença difícil, rara, e olha, ele me mostra o padrão e quantifica para mim. Cara, super legal, muito bacana para o paciente, é legal. Agora, isso vai ser um diferencial na prática? Às vezes, não necessariamente, né? Eu acho que saber discernir o joio do trigo talvez seja o principal ponto, né? Para você não seguir um caminho que não vai te trazer retorno como clínica ou como médico ou para o paciente, né? Acho que é mais essa questão mesmo de estar por dentro e ouvir falar, igual o próprio Pet falou, todo mundo que está aqui hoje participando está interessado nesse assunto, querendo saber mais, e certamente são pessoas ativas e que estão procurando melhorar. Eu acho que é isso, para a gente não ficar para trás, é só a gente ficar por dentro do que está acontecendo e a gente vai conseguir se situar e vai conseguir achar o nosso lugar no mercado, né? Eu reforço o ponto do Felipe. Sou um pouco suspeito ao dizer que acredito que educar os profissionais da área médica é fundamental, mas lembro também que profissionais da área médica desde sempre se engajaram em lifelong learning, em aprendizagem para o resto da vida, em necessidade absolutamente essencial de estarem por dentro, em dia, antenados, como diz o Felipe, com o que está acontecendo na sua área. O que eu acho que é uma sutileza desse cenário de IA é que é preciso criar suficientes oportunidades em vários níveis. O Felipe já usou em uma apresentação aquela pirâmide do Data Science Institute do ACR, que é muito bacana, que mostra que na base da pirâmide você tem que criar aquela consciência básica, a familiarização com a terminologia, desmistificação de medos e rumores, e depois, à medida que você vai subindo, você vai adquirindo uma capacidade de dialogar em termos técnicos com os fornecedores de soluções, comparar a solução do fornecedor A com o fornecedor B, avaliar propostas de equipamento, de alianças com empresas, e, eventualmente, talvez até desenvolvendo soluções caseiras para algumas coisas muito específicas do seu grupo, e, em raros casos, chegando no pináculo da glória, onde está o Dr. Felipe Kitamura, em que você não só desenvolve os seus modelos, mas compete nas competições internacionais, gera produtos de uso interno, como ele mostrou nos exemplos da DASA, coisa que é a exceção, não é a regra. Então é bacana discernir esses vários níveis de conscientização, de educação, de formação, para que aquele temor inicial, incluindo o temor de conversar com fornecedores, com empresas, com startups, seja dissipado, porque existirá aquela noção de que não, eu conheço o vocabulário, eu sei do que eles estão falando, eu sei como conversar com essa turma. Nossa, excelente ponto, hoje. Eu queria só aproveitar o gancho do que você falou para fazer uma analogia que o Igor Santos fez, que eu acho sensacional, indo na linha do que você falou. Eu, pensando como radiologista que sou, que atuo clinicamente, laudo exames, o que eu preciso saber de IA? Eu preciso saber programar? Eu preciso aprender a criar algoritmo? Definitivamente não. E a analogia que o Igor fez foi com física de ressonância magnética. Eu acho ótima, porque certo, todo radiologista que vai laudar ressonância precisa entender de física de ressonância para saber interpretar o que é um intersinal em T1, em T2, em difusão, qual o significado disso, saber quais artefatos aparecem na imagem, porque eu posso me enganar com esses artefatos e fazer um diagnóstico errado, ou eu posso utilizar esses artefatos a meu favor para dar um diagnóstico, por exemplo. Quem aqui não usou chemical shift para saber que uma lesão tem gordura, né? Então, eu, como radiologista, eu preciso entender de inteligência artificial o suficiente para eu saber usar essa ferramenta em melhor benefício para o meu laudo e para o meu paciente. Isso é completamente diferente de quem quer criar sequências de ressonância magnética, programar uma sequência de pulso. Se você quiser, como radiologista, você pode. Você vai fazer pesquisa nessa área, vai para um centro da Siemens, da GE, qualquer outra empresa, e vai fazer pesquisa nisso, e você pode aprender a fazer, mas definitivamente isso não é necessário, não é um conhecimento necessário como radiologista clínico. Então, para a inteligência artificial, acho que é a mesma coisa, essa analogia. Ademar, eu queria só aproveitar esse momento, foi mencionado isso, é que na antessala, antes da gente começar, né, a Alexandra, ela já convidou ali previamente o OG, ela teve uma ideia de fazer um hackathon
com os nossos membros, né, do colégio, com alguns data science e com uma mentoria, então, eventualmente, que o Felipe puder colaborar, né, e o OG, que é exatamente nessa linha, né, de a gente procurar pontos em que a gente pode somar as forças ali, encontrar soluções e trazer os membros do colégio para próximo da inteligência artificial, né? Que acho que a melhor forma é estar próximo, estar acompanhando, para não ter medo e ver que vem muita coisa boa pela frente, né? Ademar, você quer continuar, por favor? Hein? Eu queria fazer mais uma pergunta agora para vocês, porque a gente está vendo... muito perceptível assim, que está ganhando velocidade, né, essa transformação, né? E vocês mesmos deram dados ali, o próprio padrão assim, de comportamento dos centros formadores, das universidades, das sociedades, né? Isso tá, o próprio CBR está entrando nisso agora, que era uma coisa assim que a gente não tinha entrado ainda de uma maneira mais intensiva. Mas como é que vocês estão vendo essa transformação paralela que está acontecendo da telemedicina, da teleradiologia, de mais médicos atuando e utilizando, não estão mais fazendo exame físico, estão usando mais exames de imagem, estão precisando ali integrar mais informações, ele precisa integrar a informação da imagem com a informação do exame laboratorial, com o prontuário eletrônico. Como é que está a experiência de vocês nessa questão dessas integrações de informações da imagem e gerar insights, né? A gente tem aí a gente tem a radiômica aí voando já, né? Com muita coisa surgindo. Mas dentro dessa, vamos dizer assim, desse real life de telemedicina, prontuário eletrônico, agora com algoritmos de interpretação, fazendo seleção de exames prioritários, como é que vocês estão vendo essa salada aí de coisas novas e como a gente chegar nesse caminho para botar isso na vida prática? E será que isso pode vir para o Brasil de uma maneira rápida? Como é que está nos Estados Unidos aí, OG? Dá uma geral aí, vocês que estão aí nesse ambiente de uma maneira intensiva. Como pesquisador, eu adoro essa salada, porque quanto mais complexo você tornar o problema, quanto mais tipos de dados diferentes você tiver que harmonizar, de exames laboratoriais, a dados tabulares, a prontuários eletrônicos, a registros de imagem de várias modalidades, mais complexo é o problema e supostamente mais... interessantes do ponto de vista científico são as soluções e mais sensacionais podem ser os insights que decorrem delas. Eu tenho acompanhado em uma área paralela a evolução da teledermatologia, eu tenho feito algum trabalho na área de dermatologia, percebo que é um movimento também que parece que não vai desacelerar tão cedo e vejo que existe um espaço de oportunidade enorme para essa combinação do profissional humano com a IA, inclusive em coisas que às vezes a gente não considera, como por exemplo a qualidade da foto da lesão ou da suspeita de lesão da pele que o paciente manda via teledermatologia, que por vezes não passaria por um critério mínimo de qualidade, e eu tenho alguns alunos e colegas trabalhando nesse espaço também. Então, do ponto de vista científico, eu acho sensacional. Do ponto de vista comercial e de quantas alianças se formarão, que modelos vencerão, eu não quero arriscar nenhum prognóstico aqui. Eu acredito que ainda é cedo, mas percebo até como paciente do sistema médico americano que a conveniência da telemedicina, da teleradiologia, da teledermatologia provavelmente seguirá um padrão paralelo a outros aspectos que por força da pandemia foram intensificados e que foram também percebidos como vantajosos, né? Então hoje muita gente quer pelo menos ter a opção de fazer algo remoto ao invés de ser obrigado a fazer fisicamente, né? Mas acredito que desafios muito bacanas surgem em decorrência disso e eles flutuam de um momento para outro na história da tecnologia, né? Eu me lembro de um tempo em que talvez um desafio fosse a taxa de compressão necessária para usar redes de pouca banda para transmitir informações de um ponto A para o ponto B. Hoje isso não é um problema, então você tem que lidar com
um escopo completamente diferente. Perfeito. Eu acho que essa é uma excelente pergunta e acho que daria para a gente fazer um evento inteiro desse só relativo a essa colocação que você falou, né? Mas alguns dados que eu vi recentemente, a gente viu uma explosão do número de empresas, não só do número, mas das empresas que já atuavam principalmente em telemedicina e que estavam patinando. Essas empresas cresceram absurdamente durante o último ano, né? E esse é um movimento que foi por conta da pandemia, mas que eu não vejo esse movimento voltando atrás. Mesmo com a pandemia se resolvendo, as pessoas estão chegando à conclusão de que é possível resolver muitos problemas de medicina com teleconsulta. Coisas que antes a gente tinha talvez um certo preconceito ou receio, né? E com razão, porque a gente precisa sempre levar em conta o risco disso para os nossos pacientes. O desconhecido é um risco, né? A partir do momento que a gente começou a fazer, começou a ver na prática, eu só acho que a gente vai ter que ter boas práticas, o que dá para ser feito com teleconsulta, o que não dá. Ferramentas novas com certeza vão ajudar a gente, inclusive, a fazer um exame físico à distância, com dispositivos que o paciente usa e que permitem com que a gente faça otoscopia, faça ausculta, várias outras partes do exame físico. Isso já existe, inclusive, né? Então, dá para elaborar isso mais, fazer um exame físico guiado à distância, via digital. Mesmo não fazendo exame físico, tem várias condições que a gente consegue. Pô, um paciente já tem hipotireoidismo há não sei quanto tempo, está indo fazer um controle. Cara, eu já examinei esse paciente há 2 meses atrás. Eu preciso, de fato, fazer um exame físico de abordagem completo de novo nele agora, sendo que eu só estou fazendo um controle do valor do TSH, entendeu? Então, assim, tem várias situações que eu acho que isso vai ser possível. E, na minha opinião, isso é um caminho sem volta. Acho que, inclusive, a gente vai se armar de mais ferramentas para poder fazer isso com o tempo. E eu acho que a medicina pode até melhorar com isso se a gente usar de maneira apropriada, né? E Felipe, você acha que isso vai acelerar a utilização de exames de imagem e vai demandar ferramentas de inteligência para a gente selecionar, olha, não, esse paciente aqui está fazendo exame, uma consulta de tele, foi fazer o exame, ele já triou na inteligência artificial se é grave ou não é grave. Como é que você está vendo esse movimento? Esse é um ótimo ponto. Existem empresas de teleradiologia investindo nisso, nos Estados Unidos tem algumas que estão mudando o modelo de negócio usando IA. No Brasil, algumas estão tentando fazer isso. Nunca vi nenhum case assim, de sucesso que, de fato, olha, mostrei benefício do uso da ferramenta em tele, mas tem pessoas tentando, sim. E talvez a grande dificuldade seja que, para usar a IA, a gente precisa de toda uma infraestrutura de TI por baixo. Lá na DASA a gente costuma falar que a gente precisa enterrar cano. É muito cano para ser enterrado. No final, você só quer que a água saia da torneira. Mas se você não enterrar o cano, não vai sair água na torneira. Não adianta pôr a torneira, entendeu? E tem um outro professor americano que fala uma outra analogia, que a inteligência artificial é a cereja do bolo. Eu preciso ter um bolo para eu colocar a cereja. Não adianta só ter a cereja, né? E esse bolo é toda essa infraestrutura conectada de dados digitais que vão de um lado para o outro. Eu consegui saber que o paciente fez um exame no hospital, ele foi no hospital A, agora eu estou atendendo ele no B, e eu consigo comparar com o resultado anterior para eu dar seguimento. Senão eu vou ter que ficar repetindo exames um atrás do outro, né? Tem um radiologista que eu gosto muito dele, eu sou fã desse cara, ele trabalha com informática e inteligência artificial. Ele é radiologista do abdômen lá em Maryland. Ele chama Elliot Siegel, talvez você já tenha ouvido falar desse cara. Ele falou uma coisa num congresso de inteligência artificial que eu achei sensacional. Ele falou assim, eu venho nesses congressos, fico vendo esses trabalhos todos aqui, todo mundo falando coisas fantásticas, super legais. Eu me sinto, parece que eu estou num episódio dos Jetsons aqui. Mas aí eu volto lá no meu departamento de radiologia, parece que eu estou no episódio dos Flintstones. E é exatamente isso que a gente vive, né? Acho que é esse gap, né, entre a realidade, e acho que tem muito cano para ser colocado na parede ainda para a gente ver essas coisas funcionando. Eu tenho um amigo que ele é responsável pela área de TI corporativa, né? Ele fala que quando chega na empresa assim, um especialista em inovação, consultor em inovação, ele dá um arrepio na espinha dele, assim, meu Deus, o que esse cara vai fazer aqui? Eu não consigo botar o sistema a rodar 24 horas sem parar. Exatamente, é isso. Esse e o cara
É isso, e o cara vem trazendo aí uma pilha de puff colorido aqui pra gente. A inovação de palco, ela é mais simples, digamos assim, nesse aspecto, né? Porque você chega e fala das coisas legais e tal, e é motivador, e é bacana. Não tô falando que tá errado, não. Eu adoro a inovação de palco. Sim, claro. É super legal. Mas a inovação real para trazer benefício, cara, é dor de cabeça, é problema o dia inteiro, é até a vida da inovação para trazer valor de verdade, né? Queria aproveitar só para me desculpar, porque respondi no chat global algo que era uma pergunta privada, mas é cabível. Recebi uma comunicação particular dizendo, na minha experiência nos Estados Unidos, como incentivar alunos na graduação em medicina a aprender o fundamental de novas tecnologias como IA, e essa pessoa, professora, escreveu que meus alunos de iniciação científica e tecnológica estão na plateia virtual. E eu, por engano, respondi para todos, mas não falei nada que não falaria em público. Os alunos querem e querem muito, estou trabalhando, eu sou mentor do grupo de inteligência artificial na nossa faculdade de medicina. Felipe Kitamura já foi até panelista, palestrante num dos nossos eventos. As escolas, porém, é que são engessadas e as mudanças curriculares custam muito acontecer. Nós temos um artigo sendo revisado agora, em que fazemos uma compilação, uma revisão não sistemática de esforços para incorporar IA no currículo da área médica. Vamos começar uma survey e vamos abordar alguns dos colegas para ver se aceitam participar, disseminando o questionário entre os seus alunos, e esperamos que após esse esforço coletivo a gente consiga criar momentum e com isso a chamada vontade política para desembaraçar essa burocracia e fazer isso acontecer. Isso vai acontecer, uma questão de tempo, mas é inevitável, mas como toda reforma curricular, eu que estou na área de ensino há mais de 30 anos, sei que é uma batalha enorme, ninguém quer perder espaço para adicionar horas de conteúdo novo em IA, você tem que subtrair horas de outras coisas e isso vai ser custoso, mas vamos chegar lá. Só relacionado a isso, desculpa, só fazer um parênteses aqui, esse é um movimento que eu acho super importante mesmo, de educação e preparar as pessoas para esse mercado novo e diferente, né? E a gente criou um R4 Fellow, né, de inovação, que a princípio a entrada é para radiologistas lá na DASA, que está no 2º ano agora, e há 3, 4 anos atrás a gente criou esse mesmo, um fellow muito parecido, que é TI e gestão lá na Unifesp, na Escola Paulista, que é um R4 de entrada para radiologistas, e todos aqui estão convidados a conhecer e ver como que funciona, pensando em formar a próxima leva de radiologistas que tem um entendimento básico disso, né? Isso é o programa de R4, que tem tanto lá na Unifesp quanto na DASA. E na Unifesp também, na mesma época, a gente mudou, reestruturou o programa de residência lá, com o professor Rodrigo Regassini liderou essa reestruturação, e a gente colocou um estágio no R1 rodízio, que o R1 passa vendo TI e gestão, que são 2 temas que a gente vê como importantes. Então, acho que esse movimento é importante que aconteça, ele aconteceu na Unifesp há 3 anos atrás, esse grupo está cada vez maior e mais forte. Eu acho que é bacana a gente tentar seguir essa tendência, e eu acho que o papel do CBR em fazer eventos como esse daqui é crucial para a gente poder levar esse tipo de informação para todo o país, não só nas residências, mas também para todos os radiologistas do país, né? Pet, a gente está chegando no final aí, a gente vai ter que, infelizmente, né, a gente vai ter que fazer os comentários finais aí agora. Fala, Pet. Tá aí um exemplo de inovação que o Felipe falou, né? Criou um posto ali de ensino, cara. Olha que coisa, né? Que exemplo, tanto na DASA, no privado, quanto na Unifesp lá, e cada ano sai um cara melhor que o outro. Então, esses exemplos que tem que ser seguidos, né? Não dá vontade de terminar, né, Ademar? Essa é a verdade, né? Ninguém sai da sala, eu tô acompanhando aqui, ninguém sai da sala, dá vontade de marcar um desse a cada 15 dias, né, para poder ver o Felipe e os conselhos e acompanhar isso de perto. Mas, olha, eu agradeço minhas palavras finais aí, é uma delícia conversar com vocês que estão fazendo história, né? Isso é muito nítido, assim, né? São referências, são influenciadores e inspiram todos, né? Isso é muito inspirador ouvir vocês falarem. E eu agradeço por fim, Ademar, passo você as palavras, já são 7h40 aí. E um abraço para a Alexandra também, que está conduzindo todos esses ciclos de seminário, um melhor que o outro, né, Ademar?
E aos colegas do CBR, um grande abraço, até os próximos eventos. Abraço, Roger, abraço, Felipe. Roger e Felipe, só comentários finais para a gente encerrar. Roger? Satisfação enorme estar na companhia de colegas tão ilustres, amigos tão queridos. Espero estar de volta em algum momento. Muito orgulho do nosso querido colega Felipe Kitamura e a projeção que ele tem atingido com todo merecimento no cenário mundial, e muita satisfação de estar na presença de todos. À disposição para perguntas após o evento e para contatos e novas conversas. Igualmente, hoje, prazer é todo meu. Agradeço mais uma vez ao CBR, professora Laíra, Alexandra, todo mundo aí, Ademar, Luiz Pet. Prazer falar aqui ao lado do OEG. Eu sou suspeito para falar, adoro esse assunto, né? E só queria relembrar que, no final das contas, apesar da gente falar dessas coisas que são empolgantes, super legais, bacanas, das dificuldades de fazer isso, no final das contas a gente quer melhorar o cuidado para o nosso paciente, é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né? E o intuito final é sempre esse. Mas é isso aí, muito obrigado aí pelo convite, boa noite a todos. Gente, obrigado. Então quero agradecer aos palestrantes, mas quero fazer um agradecimento muito especial aos participantes, porque realmente quem está interessado nesse assunto seguramente começa a explicar o sucesso na carreira nos próximos anos, porque não tem como se sustentar sem a gente conhecer essa transformação e saber para onde está indo, né? Quero fazer um agradecimento especial para a Alexandra Monteiro, que é a nossa coordenadora da comissão, e para o presidente do CBR, o Valdair Mulha, também, que incentivou muito e está dando bastante apoio aí para a gente seguir nesse caminho, e o nosso objetivo é gerar conexões, criar uma rede de colaboração, de aprendizado e acima de tudo, incentivando as pessoas a discutir esse tema, a estudar, a ler e colocar no dia a dia, né, para ajudar exatamente a dar um resultado melhor para o paciente. Então, gente, obrigado, boa noite a todos, espero vê-los em breve, né? Espero que não demore um ano, né, Pet? E vamos adiante. Muito obrigado aí. Próximo, daqui 14 dias, dia 24, teremos mais uma vez, mais um evento discutindo inteligência artificial. Um abraço.